E aí, seus bicudos? Dia 13/8, meu amigo. Dia 13, o número do azar, mas hoje eu vim te trazer sorte, my brother. Sorte na vida, my brother. Sabe por que ainda tem sorte nessa vida? Porque, meu amigo, existe uma oportunidade de você fazer dinheiro em dólar de dentro da tua casa. Com tudo subindo lá, você vai lá, batata tá 15 conto, não tem problema, brother. Não tem problema. Daqui uns dias $1 vai valer 15 conto, entendeu? Daqui uns dias $1 vai valer 15 conto. Pra você fazer isso, meu irmão, pra você não perder essa oportunidade de trabalhar e ganhar em dólar apenas pelo seu celular, sem precisar falar inglês, usando apenas o Google Tradutor. Eu sei que muitos vão duvidar que isso não existe. Meu amigo, existe até boneco que fala inglês por inteligência artificial hoje, entendeu? Então, meu amigo, se você quer aprender a fazer exatamente o que o Carlos Matos aqui fez, ó, porque o Carlos Matos, ele aproveitou a oportunidade, ó, já conseguiu fazer $650, mesmo chegando exausto da fábrica que ele trabalhava, porque eu acredito que ele trabalhava, né? O cara que começou a ganhar $650 provavelmente até abandonou o emprego, né? E ele aprendeu como é que faz isso com meu amigo Thiago. Se você quer aprender também, eu vou deixar o link na descrição. Chama ele vai te dar algumas aulas gratuitas, tá? Dessas aulas gratuitas você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. E aí o negócio é o seguinte, pessoal. Aproveita essa oportunidade antes que cortem ela de você. Apesar do dia hoje ser um número um pouco do azar, você ainda tem a sorte dessa oportunidade ainda existir. Bora pro vídeo, meus irmãos. Bora pro vídeo. Rapaz, aquele assunto do Daniel Mastral não vai acabar nunca. Ontem eu fiz um vídeo, né, a respeito daquele assunto, né, do Daniel Mastral. E aí tava mostrando a mulher do Daniel Mastral, né, falando, e o Vic Vanilla, que era o cara que dizia amigo dele, né. Ali eu meio que dei uma desconfiada do Vic Vanilla, mas aí o Vic Vanilla decidiu expor um áudio do Daniel Mastral, que foi o último áudio que o Daniel Mastral mandou pra alguém antes de fazer aquilo que ele fez com a própria vida, né, porque já tá praticamente confirmado que ele fez isso. Mas o que dizem também é que ele foi coagido a fazer aquilo, tá? Mas a gente vai ouvir esse último áudio dele pra entender melhor o que aconteceu de fato, tá bom? Vamos ouvir o último áudio do Daniel Mastral. Mas antes de ouvir o áudio dele, vamos ver o último story que ele postou antes de partir. Vamos dar uma olhada aqui. Com os guardiões teremos também encontros presenciais, tá? Quem não foi batizado, eu vou batizar. Quem não teve as suas alianças abençoadas, eu vou abençoar. Parece que ele tá bem abatido aqui sobre efeito de algum remédio. Eu vou estar ungindo aqueles que estiverem se destacando mais. E mais uma vez, guardiões, peço para vocês, gravem pequenos depoimentos de como vocês têm crescido, e tem crescido muito. Eu tenho visto isso, vocês, o crescimento exponencial, elevação espiritual, a conexão com um Deus mais forte. Grave esses depoimentos que eu vou compilar, vou gravar um vídeo e vou postar no YouTube, porque a voz de vocês vai chegar onde vocês não podem chegar, tá bom? Então, isso eu aviso para vocês. Parecia estar bem, né, sobre efeito de alguma coisa aqui, né, não sei se ele tomava algum tipo de remédio, né, não sei, sinceramente eu acho, ou se ele tava bêbado, não sei, realmente tava bem estranho, né? E ele parecia estar com um machucado na cabeça aqui também, reparem, né, ele não parece, ele colocou uma touca pra esconder algum curativo aqui, será que alguém deu uma coronhada nele aqui, o que será que aconteceu? Será que ele tava sofrendo algum tipo de tortura psicológica ali, será que colocaram ele em um cativeiro? O que será que aconteceu com esse cara, hein? Vamos ouvir o último áudio, então, do Daniel Mastral e ver o que ele tinha a dizer pro Vic Vanilla, né? O Vic Vanilla liberou esse áudio por causa daquela moça que duvidou dele, né? Que no caso é a esposa do Daniel Mastral, né? Ex-esposa, né? Que agora a viúva, né? No caso. Então vamos ouvir aqui qual é que é desse áudio aqui, que muitas pessoas também pediram pra eu ouvir, né? Vamos ver. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir. Aqui você já vê que ele já estava planejando, né, a fazer o que ele fez. Não sei se ele estava planejando a fazer o que ele fez, ou se alguém já estava, né, falando pra ele que ia fazer isso com ele e já estava ali preparado pra isso, né? Não sei, cara. Tudo pode acontecer nessa vida, né? E ele aqui, pelo visto, já sabia o que ia acontecer com ele de alguma forma, né? E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que
finalizar a minha missão, eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera, mas... Ele queria contar alguma coisa, né, que ele não pode contar pra ninguém. Ele queria contar essa coisa pro Vic Vanilla, né, ele queria fazer um podcast com ele, mas que ele não podia dar detalhes sobre essas coisas pelo áudio ou diante da câmera. Diante da câmera? Mas ele não tava sendo filmado, ou tava? Esquisito. Eu te agradeço muito, viu, por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa, cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Ele dizendo que tem um grande amor e uma consideração pelo Vic Vanilla, contradizendo o que a esposa dele falou. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Caraca, bicho, se ele falar nesse momento, executam ele. Então será que ele tava em algum cativeiro, alguma coisa? De onde ele mandou essa mensagem? Será que foi da casa dele? Não tô entendendo, sabe? Realmente parece que ele tá, né, preso em algum lugar, né? Parece que alguém tá fazendo ele de refém, da forma com que ele tá falando, não parece? Ou eu que tô doido? Mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas. Antes da minha partida, eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais. Cara, o que eu não consigo entender é que o Vic Vanilla, né, ele tava todo desesperado quando saiu a notícia do Daniel Mastral, né, e o Vic Vanilla mesmo dizia que o Mastral não tinha feito isso com ele mesmo, que ele tinha certeza que não. Como que ele tinha certeza que não, se ele tinha esses áudios aqui que estão nítidos e explícitos, que é onde ele diz explicitamente que ele vai fazer isso. E se eu não me engano, esse áudio é no dia, ou um dia antes, ou no dia que ele fez aquilo. Essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois... me passa algumas datas para isso, eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Pelo visto ele não quis esperar o podcast, né? Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que
nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas baixa para deixar agendado. Ele disse que ia agendar alguma coisa pra fazer, né? Então ele não deu a entender que dia que ele iria partir, né? Ele disse que iria partir, mas não disse que era aquele dia. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes. Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida. Pouquíssimos, meus pares. Pouquíssimos, meus pares. Não enche nem os dedos de uma mão. Eu também. Mas isso eu não vejo como um problema. Eu acho que a amizade tem que ter qualidade, não quantidade. Tudo na vida tem que ter qualidade, não quantidade. A realidade é essa, né? Então, acho que a pessoa não deve se martirizar, né, por falta de amigos. Uma pessoa pode ser feliz com um amigo verdadeiro, né, ou sozinho. A gente nunca tá sozinho, a gente sempre tá com Deus, né. Mas eu não sei, eu acho uma besteira isso, as pessoas falarem, eu só tenho poucos amigos, não sei o que, como se isso fosse uma coisa ruim. Tem que ter orgulho de ter poucos amigos. Isso significa que são amigos de qualidade. Mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair, sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador, e que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos, cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de ir no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo. Ele já tava planejando tudo, né, cara? Então, Nossa amizade, nosso amor pelo mesmo Eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos, somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E aí, enfim, eu posso te dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. Como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu estou sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo... não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável,
eu confio em você, meu amigo. Ele parecia que conhecia o Vic Vanilla há pouco tempo, mas já confiava nele pela intensidade da amizade entre os dois, né? Irmão, você tem idade, você é meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida. Sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, eu tô com 57 anos, tô cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, nem ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Ou seja, ele falou que de qualquer forma esse ano ele vai, né? Ele já estava totalmente ciente de que esse ano ele iria se desligar. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, nem ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver Ele tava chorando bastante, né? conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo ou errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Vixe, rapaz. Entenderam isso, né? Ele pensou em pegar essas pessoas e... pá! Levar com ela. Quem será que são essas pessoas, hein? Que ele falou aqui. Será que faz parte da família dele? O que será? Quem que será que é? Enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Alguém deve ter maltratado muito esse cara nesse dia, viu? Alguma coisa aconteceu pra ele tá desse jeito aí. Porque ele tá desabafando, né? O cara tá tirando tudo que tem, quase tudo que tem dentro dele ali do coração. Na verdade, ele queria tirar tudo lá no podcast do Vic Vanilla, mas não deu tempo. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, ou como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você. Que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Isso aqui é um... Assim, ele já tinha dito muita coisa, né, na internet, né? Agora, o que mais que tinha, né? E aí, como ele ameaçou fazer isso, não sei se ele tava sendo monitorado por alguém, né? E aí, esse alguém viu ele falando isso depois, né? Pode ter pressionado e coagido ele a não ir em podcast nenhum, pra não fazer isso. Olha, cara, esse áudio aqui abre margem pra 1 milhão de pensamentos, né? 1 milhão de hipóteses, 1 milhão de coisas, né? Eu vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, precisa ser dito. Tá, é isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. E é isso. Não tem pressa a responder. Tá, mas este ano... eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre.
Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. É Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. E que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho Acho que não deu nem tempo de responder, viu? que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, Você viu? Ele disse que precisava deletar a mensagem. Então, se ele precisava deletar a mensagem, é porque alguém que estava próximo dele, que tinha o WhatsApp dele, né, por perto dele, poderia ver essas mensagens e, sei lá, não sei. Mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso, você diz, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas. Se assim, Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, que é teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Ih, rapaz, sinistro, hein? Nossa, isso aqui é bem, né? Bem cabuloso, cara. É um negócio assim que é muito... é muito difícil de falar sobre isso, cara. Sem dúvida, é muito difícil falar sobre isso. Vamos ver o que as pessoas têm a dizer aqui, ó. Uau, pra ele falar que estava livre pra gravar o áudio porque estava sozinho, depois teria que deletar porque estava se sentindo vigiado em casa. Tenso esse áudio. É exatamente isso que eu pensei e não soube como dizer. Obrigado por fazer esse comentário, moça. Foi exatamente isso que eu pensei e não soube como me expressar aqui. Putz, ele falar que não confia nos pares dele, matrimônio, e a mulher dizer que ela que bloqueou os canais dele me deixa com a pulga atrás da orelha. Meu amigo, é complicado o negócio, viu? E eu prefiro nem comentar muito, viu? Esse áudio é muito triste, de partir o coração. Ele realmente estava muito deprimido. Cara, esse cara deveria ter tido uma ajuda absurda dentro de casa. A mulher deveria estar ali amparando ele o tempo todo. As pessoas próximas dele deveriam estar com ele nesse momento, né, bicho? Dava pra perceber que o cara tava realmente muito mal. A fala dele é de uma pessoa com deprê, tristeza, cansaço, que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia da alma dele. Que na internet a gente vem pra mostrar coisas assim que possam nos entreter e fazer nosso dia melhor, né? Eu, depois que eu ouvi esse áudio, eu me senti, parece que arrancaram a minha alma. Sem brincadeira, é um negócio assim que parece que, sei lá, é muito ruim, cara. É muito ruim porque era uma vida que tava ali e poderia ter sido salva. Ele era extremamente educado e respeitoso, até em momentos de desespero. Ele era muito educado, muito respeitoso, e eu senti que também ele era muito bondoso. Ele parecia ter um coração muito bom, esse cara. Eu não tinha essa imagem dele antes de ouvir esse áudio, tá, gente? Tô tendo essa imagem dele agora. Por falar assim daquela forma sobre o Vic Vanilla, né? Que o Vic é um cara muito criticado, né? Você viu como que a mulher do Daniel Mastral tratou o Vic Vanilla com desprezo total, absoluto. E ele tratou o Vic Vanilla com amor, né? Pra você ver qual que é a diferença do negócio. E aí tem um vídeo do Vic Vanilla que ele falou depois a respeito do áudio, tá aqui naquele canal Cristão Também Pensa. Nada vazado não, tá, gente? Foi realmente proposital, foi o que ele me pediu pra fazer caso acontecesse algo com ele. Então fui eu que liberei na internet. Porém, tem um detalhe. O WhatsApp ele passa por uma criptografia, né? Então vocês não vão conseguir ter acesso a tudo. Só algumas partes que parece que salvou. Então a gente vai pegar a conversa hoje e vai ensinar vocês como que procede para vocês terem acesso à conversa inteira, os textos, as imagens, os áudios, tá? Ou a gente vai tirando print. E eu vou revelar também o número que era dele para vocês terem a certeza que era dele, porque tem gente falando que é inteligência artificial. Outra coisa que eu preciso... Não é inteligência artificial, até porque você consegue ver
ele respirando, né, a maneira com a qual ele falava. Eu acredito que não seja inteligência artificial, não. Quem falou isso aí realmente não entende de inteligência artificial. Apertá-los. Agora, se precisar também, a gente filma, não tem problema nenhum. Vai demorar umas 6 horas de gravação aí, porque foram 4 meses de conversa. Mas a gente filma também, a gente elabora um jeito aí para vocês terem a certeza absoluta. Outra coisa, estão me mandando um áudio desta conversa em que o Mastral me mandou um áudio chorando, falando que estava cansado, que ia, né, tirar a própria vida, enfim. Primeiro que ele não estava em condições estáveis nesse dia, ele tinha tomado umas doses a mais, conforme ele mesmo me relatou no dia que eu encontrei com ele. Segundo que eu fiz uma ligação por telefone para ele logo depois desse áudio, né? E ele falou, não, desconsidera isso, não tem nada a ver, eu só vou vir a fazer uma atitude dessa se for para salvar alguém ou de forma coercitiva. E terceiro, que depois desse áudio tem muito texto, muitos outros áudios, onde a gente combina fazer vários projetos e a conversa segue normal. Então não se atentem a somente um áudio, tá? Escutem a conversa toda. Claro que vão tentar usar um áudio para justificar a conversa toda, para falar, tá vendo, ele se matou porque foi egoísta, deixou a família, né? Não aguentou a pressão, vamos falar um monte de narrativas absurdas, tá? Vamos falar um monte de besteiras. Beleza? Então assim, vocês têm que ouvir a conversa inteira, vocês têm que ver os outros áudios em que ele fala que ele tá muito positivo, que ele tá vivo, que ele se sente muito melhor. Ah, então tem outros áudios. Que ele tem um filho para criar, que ele queria fazer os projetos, que a gente ia fazer vários podcasts. Ele fala muito da nossa aliança, do velho com o novo, né? Eu sempre falo isso, era a união de Salomão com o Cristo. Então assim, um áudio não vai levar o tom da conversa inteira. Só que aquilo que eu falei, é muito difícil a gente exportar a conversa do WhatsApp porque ela passa por um processo de criptografia. Então mesmo que eu filme, mesmo que, sei lá, a gente dê um jeito... Eu tenho uma ideia, entre em contato comigo que eu posso... Eu vou entrar em contato com o Vic Vanilla e vou falar pra ele como que ele pode mostrar tudo isso aí. Vai demorar um pouquinho, né? Mas ele pode mostrar tudo isso aí de uma forma com que as pessoas não vão duvidar. Vocês vão ter acesso à conversa exatamente como está aqui no meu celular. Claro que tem várias aves de rapina na internet falando que eu tinha esse áudio e não fiz nada por ele. Só que esse áudio foi antes do nosso encontro, foi antes das nossas outras conversas, dos outros áudios, como vocês podem ver aí, tá? Então, estes canais que estiverem se utilizando deste áudio para promover algum tipo de ataque à minha pessoa e endossar a visão de que eu sabia e não fiz nada, primeiro que tá mentindo, conforme a própria conversa, conforme o nosso encontro pessoal depois, presencial. Ou seja, o áudio então, gente, foi antes do encontro dele com o Vic Vanilla. Só que quando a pessoa tá meio chumbada, ela fala aquilo que tá no subconsciente dela, né? Mas a gente não pode falar que o Vic Vanilla já sabia do que ia acontecer, sendo que o que aconteceu foi bem depois daquele áudio, né? Então, assim, o cara não pode julgar dessa forma. Né? E que o Mastral me deu garantias que ele estava bem 100%, né? E eu tenho como provar. Então, logicamente que eu não vou levar em consideração qualquer tipo de site, qualquer tipo de canal que estiver falando isso. Mas os que estiverem me atacando, associando a minha imagem a esse fato, sofrerão juridicamente, né? Eu já estou processando, entrando com processo. E a gente vai processar essas pessoas que estão mentindo. Então, leiam a conversa depois. Era um cara super cheio de vida, cheio de propósito. E se fez algo, foi por coerção. Isso que eu tô falando é facilmente comprovado porque tem os stories também do próprio Marcelo, nos stories dele, falando muito bem sobre mim, sobre os nossos planos. Eu salvei esses stories graças a um seguidor do Marcelo. É estranho a mulher dele tirar as redes sociais dele do ar também, né? Vocês não acham estranho isso aí? A rede social era dele, tinha que deixar no ar em memória dele. Ele era um cara que criava conteúdo pra trazer, né, as coisas que ele pensava sobre a vida à tona, né? Que é o Elias, porque a Daiane desativou as redes do Daniel Mastral, né, o Instagram e as outras redes. Então eu vou dizer aqui novamente, falei ontem na live, quero que vocês assistam a live também, né, e quero dizer aqui para a esposa do Mastral que eu não tenho nada contra ela. Inclusive, sempre respeitei o luto dela desde o começo do incidente, mas ela veio levantando falsas acusações de mim na internet, então eu tive que me defender. Então ficou uma live aí de 1h e meia ontem, para comprovar tudo que eu tô dizendo, né. Mas estou aqui disponível para conversa, porque eu não quero ter raiva de ninguém. O Mastral me ensinou isso, né? Então, volto a afirmar, né? Se ele cometeu algum ato contra a própria vida, não foi deliberadamente. Isso está comprovado pelos stories, pelos áudios e pelos textos da conversa. Essa falsa acusação de que eu fui conivente com alguma coisa que o Mastral tenha feito.
né? Não fui, está provado na conversa, e a gente se encontrou depois, tem câmera filmando, tem grupo meu do Mastral e de outra pessoa que também tem podcast, que a gente estava organizando já o roteiro do que a gente ia mostrar nos podcasts. Então, assim, estou avisando, estou dando a notificação aqui através das minhas redes de que isso é uma falsa acusação à minha pessoa. Assim como foi uma falsa acusação da Daiane falar que eu não era amigo dele, de que ele não me considerava. Se tem stories dele falando de mim na rede dele, se nós estávamos organizando todo um roteiro, tem conversa de meses, tem encontro, tem abraço. Vocês podem até não gostar do Vic Vanilla, mas contra fatos não existem argumentos, né? Tem aperto de mão, tem tudo que envolve uma amizade, né? Inclusive uma amizade mais profunda do que, sei lá, a própria relação dele com alguns integrantes da família. Então, se continuar falando também, Daiane, que a gente não teve uma amizade, eu vou ter que continuar falando de você. Eu espero que esse fogo seja cessado em nome do próprio Mastral. Então, eu sei que esse story vai chegar até você, né? E acho que a gente tem que sentar para conversar, porque você está equivocada. Não sei se você tem algum viés ideológico aí, né? Progressista, não sei, né? Já vi que a sua turma é mais progressista, é mais de esquerda, assim. Então, pode ser que isso tenha a ver também. Mas eu tô aqui solícito para uma conversa com você. Se continuar me difamando, infelizmente, eu vou ter que processar também. E reitero e afirmo tudo que eu falei na live ontem, Dai. Eu acho que hoje a gente está mais calmo, a gente poderia sentar para conversar, porque eu não sei a sua fonte de inimizade à minha pessoa. Eu realmente não sei, né? Porque eu respeitei o seu luto, eu inclusive procurei você, a sua família, a sua mãe, que também é terapeuta holística, procurei vocês na hora da morte dele, foi as primeiras pessoas que eu procurei. Ninguém me respondeu, né? E não respeitou a minha amizade com ele. Você, como esposa, deveria respeitar a amizade mais sincera que ele mesmo falou que era. Você deveria respeitar a amizade mais íntima que seu marido tinha no momento, que era comigo. Você deveria respeitar. Se você realmente respeita o Mastral, se você realmente era uma esposa dele, você respeitaria tudo que a gente trocou. Né? Então, você nem me conhece, nem sentou comigo. É verdade, até porque o homem, né, vocês viram, ele falando que gostava do menino, com todo o coração aberto ali. Já foi me difamando nas redes, você nem sabe tudo que a gente passou. Você nem sabe nem tudo que o Mastral falou pra mim. E coisas que, inclusive, serviriam para você se proteger também com o seu filho. Então, eu estou esperando uma conversa nossa. Outra coisa, Daiane, vocês não respeitaram os seguidores do Mastral. As pessoas que compraram os livros dele. As pessoas que mantinham a vida do Mastral através dos recursos. O Mastral vivia por conta dos recursos, tanto das aulas de Kung Fu, de artes marciais, como dos livros que ele publicou. Como também das entrevistas, das lives, dos podcasts, de tudo isso. Então, ele era uma pessoa pública, e toda pessoa pública, vocês têm que dar esclarecimento do que aconteceu. Tem que informar qual foi o laudo da polícia, tem que provar com documentos. O velório tem que ser disponível para todos. Eu já deixei avisado aqui a minha esposa. Se algo acontecer comigo e sobrar alguma coisa no meu corpo, é velório para todos os seguidores, para todas as pessoas. Não existe isso. Nós somos líderes. Parece que foi tudo fechado, né? Tudo dos nossos segmentos. Então, o velório tem que ser público, as pessoas têm que frequentar, dar o último adeus. Não é assim, não é usar como instrumento, né? Os seguidores capta recursos e na hora que precisa não dá um esclarecimento. Então, por favor, venha aí se manifestar sobre isso. Não confundam suicídio com sacrifício, com martírio, com suplício. Não confundam. Se ele realmente atentou contra a própria vida, foi por nós, foi por mim, foi por você. Reconheça isso e mantenha o que ele deixou de legado. E se o legado dele foi a nossa amizade, respeite isso. Como mãe que você é do seu filho, que é o seu elo com ele. Tinha um propósito e tinha um motivo. E ele sabia, e você sabia, e eu também sei. Isso se ele realmente atentou contra a própria vida. Coisa que ainda está muito mal esclarecida aí também. Não trate seu marido como um maníaco depressivo só porque tá nas conversas, tá nos áudios, vai ficar muito feio pra você. Salve a sua imagem, salve a imagem dele e do filho de vocês. Meu amigo, o negócio tá ficando cada vez mais louco essa história, hein? Mas esses caras viajam um pouco também, né? Tirou a vida por nós, é uma coisa esquisita, fala como se o cara fosse Jesus. O que vocês acham, pessoal? Eu acho muito triste essa história e também já estão me mandando outra coisa aqui sobre a história dele do passado. De algumas coisas que aconteceram no passado, um processo que tem aberto contra ele. Talvez eu faça um vídeo completo sobre isso, mas pode demorar um pouco, talvez saia fim de semana, não sei. Parece que existia um inquérito contra ele que estava arquivado, e aí
Parece que reabriram esse inquérito. Não sei, é uma coisa muito doida, assim, sabe? Tipo, é algo muito insano que aconteceu. Mas enfim, cara, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Que é impossível gostar de um vídeo desse, né? Mas eu queria saber qual que é esse áudio, outro áudio também que tem dele, né? Falando que é um áudio dele falando o inverso daquilo que ele tava falando nesse áudio que a gente ouviu. Ou seja, é algo muito confuso. Tá acontecendo algo muito confuso, uma confusão danada, né? Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Beijo. Fui.